Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hemoview. Eu sou Maria Vitória. Eu sou Letícia. Eu sou Marco. Hoje a gente vai falar sobre um tema frequente no ambiente intra-hospitalar, são as reações transfusionais. E nesse episódio a gente vai focar nas reações imediatas, certo? Isso, eu acho que a gente precisa primeiro pontuar, né, que as transfusões elas são muito úteis, a gente sabe que elas, quando bem indicadas, elas são fundamentais, né, no tratamento dos pacientes, mas é sempre importante lembrar que elas não são isentas de risco. Muitas vezes a gente prescreve e esquece dos possíveis efeitos colaterais de uma transfusão. Então, a gente tem que lembrar que tanto uma transfusão tem um risco infeccioso inerente, né? Os nossos testes são muito bons. Hoje em dia o risco é baixo, mas não é zero. Quanto as transfusões podem causar reações transfusionais, né? E por vezes elas são leves, e acho que essas são as que a gente mais lembra, que, por exemplo, reação febril não hemolítica, reação alérgica. Então você tende a pensar assim: ah, se acontecer é algo que eu consigo manejar, mas existem reações graves. Então, só pontuar que temos que sempre lembrar que as reações transfusionais elas são um risco, né, e a transfusão tem que ser bem indicada. Acho que também vale conceituar que as reações que a gente vai falar hoje são as reações imediatas, que são aquelas que acontecem até 24 horas depois da transfusão. E eu acho que qualquer sintoma novo que acontece durante a transfusão ou até poucas horas depois dela tem que ser interpretado como uma reação transfusional até que se prove o contrário, né, já que muitas estão implicadas em muito risco para os nossos pacientes, né. Sim, qualquer coisa que fuja do normal, que chame a atenção, vale a pena ser melhor avaliado, mas tem algumas coisas que são clássicas, né, que surgem com mais frequência. Então assim, febre é um sintoma clássico de reação transfusional, vamos ter que parar e avaliar. Outros, tremor, calafrio, Falta de ar, né. falta de ar é outro bloquinho de reação transfusional clássico, acho que vale a pena sempre lembrar. E a rash, né? Rash urticária também entra Isso. como um sintoma. Então Acho que beleza, sim, né. acho que esses são os que a gente vai abordar principalmente. Certo, então vamos começar da mais comum ali, que a gente tem mais, que a gente mais se depara de reação, que é a reação febril não hemolítica. Isso. A reação febril não hemolítica é sim nosso carro-chefe, né, nossa reação mais frequente. E acho que a definição dela, né, é importante a gente entender. Então, ela é conceituada como uma febre, né, então uma temperatura que é acima de 38 com um aumento de pelo menos 1 grau em relação ao valor pré-transfusional, ou tremor ou calafrio que ocorre ali durante a transfusão, excluindo outras causas. Então acho que essa parte do excluindo outras causas é muito importante. A gente, por vezes, não vai conseguir garantir isso no momento da avaliação, mas a reação febril não hemolítica ela vai ser concluída quando o paciente não tinha um outro motivo para estar fazendo febre ali, né. Por vezes a gente vai ficar na dúvida, mas a princípio isso faz parte da definição, acho que vale a pena falar. E por que que ela acontece? A reação febril hemolítica, a principal explicação que a gente tem é que a bolsa armazenada, por mais que ela seja filtrada, ela carrega um pouco de citocina, né? Então, os leucócitos residuais presentes na bolsa podem ter ali liberado umas citocinas que causam uma inflamação quando chegam no receptor. Também pode ser uma interação antígeno-anticorpo. Então, por vezes o paciente tem anticorpo anti-HLA e a bolsa tem um pouquinho de leucócito ainda, isso também pode causar um certo grau de inflamação e febre. Mas fato é que hoje em dia, com o uso dos filtros, né, a gente tem bem menos, porque a gente reduz justamente isso, a gente reduz a quantidade de leucócito e a gente reduz a quantidade de citocina da bolsa. Bom, basicamente vai ser aquele paciente que começou a transfusão, apresenta febre ou calafrios. Mas naquele cenário do paciente que já está fazendo febre por algum outro motivo, inclusive às vezes pode até estar tratando uma neutropenia febril, já estava fazendo febre alguns dias antes, poucas horas antes da transfusão, e recorre com febre durante a transfusão. Nesses casos. Então sempre que o paciente tiver febre durante a transfusão e até 4 horas depois, mas nesse caso acho que é o durante que pega principalmente, né, independente se ele estava fazendo febre o dia todo, se ele estava fazendo febre no dia anterior, se fez febre enquanto recebe, teoricamente, até que se prove o contrário, pode ser uma reação transfusional. E aí eu entendo, a chance de ser uma reação transfusional é baixa, mas você consegue garantir, né? O ideal é que se eu tenho um sinal vital pré-transfusão, que mostra que o paciente não tem febre, e enquanto ele recebia, ele fez febre,
eu não consigo descartar totalmente. Por segurança, a gente orienta, sim, a abrir protocolo de reação transfusional, interromper a transfusão e seguir com as condutas subsequentes. Então, assim, o que que eu quero dizer com abrir o protocolo de reação? Quando a gente fala isso, parou a transfusão, comunica ao banco de sangue e a gente geralmente vai orientar, né, que você culture o paciente, pegue o resto dessa bolsa, né, mande para o banco de sangue, a gente vai mandar a cultura do hemocomponente. E se a gente achar que reação como reação aguda imunológica é um outro diferencial importante, a gente também vai acabar pedindo para repetir testes pós-transfusionais, para também garantir que não tem aí nenhum grau de hemólise envolvido. Outra coisa que a gente sempre vai fazer é checar a identificação, né, isso talvez venha até antes, né. Parou, olhei, é essa bolsa mesmo? É esse paciente mesmo? Tá certa a identificação? Tá certa. Bolsa para cultura, cultura do paciente, amostras pós-transfusionais para garantir que não teve nenhum grau de alteração ali dos testes, né, nenhum grau de hemólise, nenhum grau de ligação antígeno-anticorpo. Mas sim, então respondendo a pergunta, estava com febre ali um tempinho antes, dia anterior, ainda assim vai ser aberto esse protocolo. A única coisa é que provavelmente essa reação vai ser descartada, então depois o hemoterapeuta vai olhar a evolução, vai ver os resultados das culturas do paciente, o estado da cultura da bolsa, vai ver se ele se manteve fazendo febre e vai ver se ele acha que pode ser ou não da transfusão. Provavelmente nesse caso não vai ser, mas a gente nunca pega Então esse risco para nós, né, a gente sim. espera a evolução e os exames para confirmar que é ou não é. Então, nesse caso, quando você fala que tem que é um diagnóstico de exclusão, você segue esse protocolo para avaliar depois se teve alguma positivação em algum desses exames. Então seria basicamente a cultura do paciente, cultura da bolsa. E eu olho a evolução clínica também, então assim, é um paciente que transfundiu, por exemplo, uma vez, ele fez febre no dia anterior e continuou fazendo febre todos os outros dias. Aí a gente não tem uma cultura positiva, mas a gente descobriu que ele estava tratando uma pneumonia. Então assim, essa eu vou classificar como improvável, né. E tem indicação de pedir provas de hemólise do paciente? Quando é hemácia e o paciente faz febre recebendo transfusão, eu peço para coletar a amostra pós-transfusional, porque quer queira, quer não, a gente pode ter febre como uma manifestação de reação aguda imunológica, né, de alguma incompatibilidade entre a bolsa e o paciente, então acaba pedindo. Quando é plaqueta, como plaqueta a princípio não vai causar incompatibilidade de hemólise aguda e não precisa de amostra pós-transfusional. Certo. E como que a gente conseguiria prevenir essas É, reações? então assim, fazendo um gancho com o que você explicou ali da fisiopatologia, né, o jeito mais racional seria tirar os leucócitos da bolsa, né, então esse processo que a gente chama de filtragem, principalmente pré-estocagem, né, que previne mais as reações fibrinóis hemolíticas, é o jeito, mais preconizado aí para prevenir uma RFNH, e também tem aquela RFNH, gostei. gostou, gostou? E também tem aquela história de fazer aquela pré-medicação, pré-transfusão, né, mas a gente sabe que isso não tem nenhuma comprovação que tem benefício nos pacientes, então geralmente isso não é recomendado de rotina, né, então fica como a filtragem da bolsa como o melhor jeito de prevenir, né. Sim, graças a Deus, assim, hoje em dia é bem disseminado, né. Acho que vale também falar que a melhor filtragem é aquela que a gente faz até 48 horas da doação, né, que é a filtragem pré-estocagem que a gente fala. Aquela filtragem beira-leito, né, que é o filtro que a gente conecta ali no momento da transfusão, ele é bem menos eficaz. E nesse caso, vocês há vocês concordam comigo que a bolsa ficou guardada com leucócitos por muito tempo, então ali com Uhum. certeza tem bastante citocina, mesmo que eu filtre na hora, né, a gente não tem aquela efetividade Sim. para reduzir a reação febril hemolítica. Então o melhor filtro é aquele que a gente usa até 48 horas antes. Certo. E outra reação que também é frequente porque ela também tem vários graus de gravidade, a gente vê de graus mais leves, que é a reação alérgica, né. Sim. É, a reação alérgica é uma das mais tranquilas da gente identificar, né, porque é uma coisa que a gente vê na prática médica em outras situações, né. Mas vai ser aquilo, né, então geralmente o paciente vai receber a transfusão e vai começar ali com uma queixa de uma hipersensibilidade, né, então rache, prurido, coceira, edema, então na maioria das vezes a reação alérgica ela é leve, né, então os pacientes reclamam de sintomas muito brandos, mas a gente também não pode esquecer que é uma reação de hipersensibilidade, como tal, o paciente ele pode evoluir até para casos mais graves, né, então broncoespasmo, edema de laringe e assim por diante, né, então uma própria reação anafilática propriamente dita, né.
Sim, e acaba que é isso, né, é uma reação de hipersensibilidade às proteínas plasmáticas, então ela é mais comum em hemocomponentes que têm bastante plasma, né, então plaqueta e plasma fresco congelado costumam dar mais reação alérgica do que concentrado de hemácia. Lógico, não significa que não possa acontecer com o concentrado de hemácias, pode, tem pouquinho de plasma ali, só é menos frequente, né. E aí aqui, eu diria que é a única reação transfusional que pode ser continuada, né, das reações imediatas que a gente vai falar hoje. Eu só continuaria transfusões, em reações alérgicas leves, em que eu paro, medico, o paciente melhora dos sintomas e aí eu retomo lentamente. Teve qualquer coisa, parou de novo, tá. E reações alérgicas moderadas e graves não vai continuar também, aí vai ter que avaliar como vai ser feito o próximo hemocomponente desse paciente. Porque a reação alérgica leve, a gente a princípio, a gente pode esperar, assim, como que eu posso dizer? Teve uma, não significa que vai ter outra, né, lógico que aumenta um pouco a chance, mas a partir de 2, a gente considera pré-medicar com antialérgico. Agora, tá tendo reação alérgica mesmo com antialérgico, ou é uma reação moderada, né, fez, edema ali periorbital, edema de língua, edema de lábio aqui, fez algum grau de broncoespasmo, né, algum desconforto ali, alguma tosse, a gente já considera reduzir plasma desse hemocomponente, né. E se a gente vê que redução de plasma não ajudou, é um choque anafilático mesmo, aí a gente vai lavar o hemocomponente, né. Então a gente tem essas condutas. Mas eu diria que, assim, o que eu recomendaria é, na prática, só reações alérgicas leves que melhoram com antialérgico, você pode continuar devagarzinho. Eu não orientaria continuar transfusões com febre, porque é isso, é um risco que eu acho que a gente não precisa correr. A gente pode medicar a febre e pegar outra bolsa, né. Sim. Agora uma coisa que eu acho que vale pontuar, é um paciente que eu não estou conseguindo controlar a febre, aí a febre PEI não é mais um parâmetro, né. Então, assim, vamos assumir, são raros esses casos que a gente não consegue, né, mas que é um paciente que está fazendo o basal dele é fazer febre o dia inteiro, né, que eles estão, sei lá, muito infectados, às vezes a gente vê que tem umas febres de difícil controle. Aí tudo bem, aí eu transfundo entendendo que esse não é mais um parâmetro de suspender a transfusão. Certo. É algo que é acordado entre a equipe médica e o banco de sangue. É bem raro de acontecer, né. Então a gente está voltando um pouquinho ali na reação nas reações febris, então nesse caso que o paciente já tinha febre, você assume como reação transacional de febre quando ele tem aumento de 1 grau do que estava antes ou isso Se perde o eu parâmetro comecei também? a transfusão com febre, não. Mas, assim, a ideia que eu te falei é essa, não comece a transfusão com febre, tá subfebril, avalie se você vai colher cultura, se isso vai mudar a sua conduta da parte clínica, medique e comece a transfusão sem febre. Agora uma febre que não baixa, eu posso e o paciente precisa, tem indicação clínica de transfundir, eu posso conversar com a equipe médica de que esse não é mais um parâmetro. Mas aí também eu não consigo valorizar, começou com 38, agora tá com 39, aí também não acho que justifique. Mas assim, lógico, chocou, tá sentindo algum mal-estar novo, ficou instável de alguma forma, né, fez uma taquicardia muito importante, tá fazendo um tremor que não estava tendo antes, aí tudo bem, são sinais novos. Agora eu pegar um sinal que já existe e aí interpretar como, aí eu acho que não, mas é bem raro a gente não controlar a febre hoje em dia, né. São realmente casos muito específicos, eu acho que tem que discutir mesmo, o banco de sangue com a equipe assistente, acho que na prática, febre parou e abriu o protocolo. Certo. Aí voltando um pouquinho na reação alérgica, não sei se deu uma diretiva, né. Voltando um pouquinho na reação alérgica, só outra indicação, né, de fazer transfusão em massas lavadas é quando o paciente tem deficiência de GA, né, que a gente não esperaria. Sim. Tendo conhecimento de pacientes que têm deficiência de GA, você já lava para não correr o risco, porque tem o maior risco de anafilaxia. Isso, essa é uma indicação clássica de lavagem, mas a gente quase não vê, que é muito área de diagnóstico, né. Mas se você sabe, pode pedir lavados, nesse caso o banco de sangue não vai questionar. Todos os outros o banco de sangue vai perguntar por quê. Vira e mexe a gente recebe, né, o pedido de hemácia lavada, aí a gente fala assim: "Minha gente, mas por que que vão lavar esse hemocomponente?". Aí a gente liga e às vezes realmente costuma ser um erro de prescrição, porque ou você sabe que o paciente fez uma anafilaxia ou uma reação alérgica moderada, né, e aí você pediu, nesse caso a gente vai aceitar, ou não teria muito porquê já pedir lavada, né. Para lavar eles abrem, né, o circuito, então
além de você perder um pouco o rendimento, que quando eu lavo o plasma, às vezes eu perco um pouco de produto mesmo, perco um pouco de Uhum. plaqueta, perco um pouco de hemácia, você abre o sistema de uma certa forma, então aumenta o risco de contaminação bacteriana, né, então é um hemocomponente que ele deve ser feito com indicação, né. Sem contar que demora mais, então essa transfusão não vai ser tão rápida para chegar para o paciente, então logisticamente também pode se tornar um problema. O ideal é que a gente prescreva só nesses casos. Diminui a validade do Ah, hemocomponente, né, sim, porque abre o porque sistema, abre, né. né. É. Então sempre que eu abro o sistema, ele não vai poder mais ficar armazenado, ele precisa ser usado. Uhum. Então sim, diminui. Acaba que a plaqueta vai ser 4 horas e a hemácia 24 Nossa. horas, então assim, eu preciso ter essa programação, né, até para não perder e por conta desse risco aí de contaminação. Então até agora a gente já falou da reação alérgica, a gente falou da reação fibrohemolítica, né, que são reações bem mais de boa, né, agora sobrou só a nata mesmo, né. Então vamos falar das mais graves agora, tá. Começando com contaminação bacteriana. E aí, o que que faz a gente pensar que um paciente está numa contaminação ali do hemocomponente? Bom, também o paciente vai fazer febre, como, né, e só que é uma febre também, assim, acima de 38 graus já tem que levantar a suspeita de uma possibilidade de ser uma contaminação bacteriana, mas o paciente geralmente tem outros sintomas também. É uma febre, com calafrios mais intensos, por vezes com bacteremia realmente, pode ter náusea, hipotensão e inclusive evoluir para choque séptico. Então é uma febre com um quadro clínico mais exuberante, né, e isso acontecer da transfusão até 24 horas após. Esses sintomas eles podem ser relacionados à contaminação bacteriana. Idealmente, como para definição a gente teria que comprovar o mesmo micro-organismo na bolsa e no paciente, mas nem sempre a gente consegue, ter o conhecimento dessa bactéria, até porque e então mas assim, o que tem que sempre lembrar é que você tem que coletar a hemocultura do paciente durante a febre e também, acionar o banco de sangue para ele fazer a coleta dessa hemocultura da bolsa também. Acho que sim. Uma coisa que é importante falar, né, é que acaba que a contaminação bacteriana é mais frequente em transfusão de plaqueta ou plasma, né, por serem hemocomponentes que são conservados em temperatura ambiente, mas ela ainda é uma reação muito, muito rara. Isso é só algo que a gente vê, né, na teoria e na prática também, que como esses hemocomponentes eles não ficam em geladeira, isso favorece ali a proliferação bacteriana. E quando que a gente acaba entrando com antibiótico nessa reação? É um feeling clínico, né, e uma decisão conjunta, não existe, assim, uma resposta. Eu diria que se você tá pensando em contaminação bacteriana, assim, de verdade, não é só uma coisa que você quer excluir, você acha que pode ser, vale a pena você entrar com antibiótico. Que uma coisa que eu falei antes você sempre tem que excluir contaminação bacteriana, mas é isso, você às vezes você colhe a cultura do paciente, da bolsa, para excluir mesmo, como uma precaução e respaldo, né, uma investigação mais aprofundada. Agora, se você acha que pode ser mesmo o que está acontecendo ali, vale a pena entrar. Ou seja, né, se é um paciente que ficou ruim com a transfusão, se ele fez uma febre muito alta, tá prostrado, muito tremor, parece bacteremia mesmo, ou teve hipotensão, tá vomitando sem parar, assim, tá te chamando atenção, parece uma coisa que não é leve, né, acho que vale a pena entrar. Reação febril hemolítica é uma reação que costuma ser leve, ela costuma ser benigna, né, a evolução dela é favorável. Então é isso, às vezes é uma febrinha, sente um calafrio, mas não é uma pessoa que francamente ali tá tremendo, tá prostrada, né. Nesse caso, assim, né, FNH, o paciente tem ali a febre, você medica, ele melhora. Na contaminação bacteriana, muitas vezes não é isso que vai acontecer, o paciente continua mal, apesar da Mas eu acho que se você já pensar nela, talvez valha a pena entrar sem nem esperar, se for um paciente que tá evoluindo de uma sim, forma sim. muito característica, né. Tipo, você pode, lógico, você vai fazer o antitérmico, mas se já tá parecendo um pouco mais importante o quadro, às vezes já é melhor entrar com antibiótico logo de cara. É uma reação com alta mortalidade, né. Exato, tremor intenso, hipotensão, tudo É, evoluindo ali com um choque séptico, não vai só medicar com dipirona, né. exato. É o feeling clínico, né, mas aí conversa, lógico, com o cardio persistente, com o banco de sangue, a gente vai fazer a parte da investigação com as culturas e provavelmente é melhor se você tá pensando em entrar com antibiótico e depois ver que não precisava do que o contrário, né. Cultura a gente sempre pede um antibiótico, nem sempre a gente entra já de imediato, né. Sim, exato, acho que sim. Certo. E agora outra
Reação muito temida também é a reação hemolítica aguda imunológica, né. Esse é o maior medo do Do hemoterapeuta. hemoterapeuta. A gente morre de medo disso. Por definição, é uma transfusão incompatível, né. A gente morre de medo por 2 motivos, um porque ela é muito grave, e a mortalidade é muito alta, e geralmente porque ela é um erro transfusional, então geralmente tem alguma falha no processo, né. Não é sempre, mas muito frequentemente é erro, e por isso que a gente também tem tanto medo disso. O que que eu quero dizer com uma transfusão incompatível? Há uma incompatibilidade nas hemácias entre a hemácia que eu estou dando para o paciente e esse paciente. Então pode ser uma incompatibilidade ABO? Pode, essa é a mais conhecida, né. Então eu tô te dando uma bolsa que ela é incompatível com o seu sistema ABO, né, você tem anticorpos naturalmente contra os antígenos dessa bolsa. E essa reação, ela geralmente é muito importante, 5 ml, 10 ml desse tipo de transfusão incompatível podem já ter uma repercussão muito grande para o paciente levar a óbito. Não é só o sistema ABO que faz reação hemolítica aguda, não é só isso que é uma transfusão incompatível. Então, às vezes, um paciente que já desenvolveu um anticorpo ao longo da vida, seja por gestação, transfusão ou transplante, que são as formas que a gente faz anticorpo, né, na vida, se esse paciente tem um anticorpo e eu dou uma transfusão de hemácia que não respeita esse anticorpo, eu posso ter sim uma ligação antígeno-anticorpo, hemólise aguda secundária à transfusão. E pode se comportar de forma muito parecida com essas que a gente geralmente conversa, né, tudo é uma hemólise aguda. Isso pode ser também durante a transfusão ou até 24 horas após, né. A gente tem muito na cabeça de que a hemólise aconteceria durante, mas é porque a gente tem muito na cabeça a transfusão ABO é incompatível. Mas nem sempre é um anticorpo que ele já está presente, então alto título, às vezes é um anticorpo antigo que foi decaindo e aí faz uma reação anamnésica ali depois que ele é exposto a esse antígeno da bolsa e aí ele sobe de título e aí que vai causar a hemólise, né. Então é sim até 24 horas após, então vale sempre a pena se a gente vê uma transfusão em que a gente fez essa transfusão e depois o paciente começa ele cai a hemoglobina ou surge com provas de hemólise positivas, ainda vale a pena pensar. Mas acho que é isso, o nosso principal medo é sempre transfundir ABO incompatível, né, acho que esse é um erro que a gente não pode cometer. E é o quadro clínico mais dramático, assim, aquele que paciente que realmente quer sensação de morte iminente, né. Sim, as descrições, eu nunca vi. Só as Eh, parlendas são. as descrições, e o que a gente tem, né, em documento, é que é uma sensação de morte iminente, um mal-estar muito grande, uma agitação, uma dor no local da punção onde está ali recebendo essa transfusão. Pode ter febre, por isso febre é um diferencial. Pode ter tremor, choca, pode fazer hipotensão, e aí mais tardiamente, né, como tem essa hemólise importante, pode fazer uma insuficiência renal aguda, anúria ou ligúria, pode fazer um grau de CIVD, ter sangramento, mas nesse momento agudo é isso. Ah, e tem gente que também refere dor lombar, né, esse sintoma também incomoda. Ah, uma dor nas costas ali começou logo depois do início da transfusão, é isso, para, olha a bolsa, olha a identificação, vê se é a bolsa daquele paciente mesmo, né, porque o erro pode acontecer em várias etapas, né. Mas o que a gente quer evitar, assim, a gente quer evitar todos, óbvio, mas assim, um que acontece de vez em quando e aí dá esse BO todo é esse erro de identificação, entendeu? A bolsa não é daquele paciente. Como que você instalou uma bolsa que não era para aquele paciente? Porque você não fez dupla checagem, entendeu? A gente tem vários, métodos de barreira que incluem dupla checagem. Então, parou, olhou, olha a etiqueta do paciente, olha de novo a etiqueta da bolsa, mas lógico, isso teria que ter sido feito antes e com essa barreira adicional, né, mas vale a pena sempre conferir no momento da reação. E aí nesses casos quer falar mais um pouco, Marcos? Só eu tô falando aqui nessa Não, Parte não, laboratorial. só da parte laboratorial, né, que a gente falou, né, então só lembrar que se for então uma reação hemolítica, é esperado que os pacientes tenham uma prova de hemólise positiva, então DHL vai aumentar, a bilirrubina indireta vai aumentar, a aptoglobina vai consumir, e a gente tá falando de uma reação hemolítica de cunho imune, então é esperado que quando a gente faça um CUMBS, né, um TAG, geralmente venha positivo para IgG, tá? Ou o IgM, quando a gente tá falando da hemólise intravascular, por incompatibilidade ABO, principalmente, né? Achei que você arrasou, amiga. Isso mesmo.
Então a gente vai repetindo tudo de novo para todo mundo memorizar. Parar a transfusão, checar a identificação, vai colher cultura nesse caso, mas é isso. Na reação hemolítica aguda, eu quero muito ver a amostra pós-transfusional. Essa amostra é importante nesse sentido, né, de ver se teve uma ligação antígeno-anticorpo. Então o TAD vai ser importante, Uhum. ver se tem anticorpo ligado na hemácia, que está causando essa destruição. E o PAI pode ser importante se não for um anticorpo do sistema BO, né? Se eu estiver procurando um anticorpo contra outro sistema eritrocitário. E o eluato, no que eu desgrudo a hemácia do TAD, eu vejo exatamente qual é esse anticorpo que está ligado. Então isso também ajuda ali a você entender o que aconteceu. Mas acho que você falou certinho, então sei mesmo. E aí a gente tem que hidratar bastante esse paciente, mandar para UTI, que vai ser suporte clínico aqui nesse caso. Por vezes vale a pena fazer aí algum grau de diurético para estimular a diurese, mas é principalmente suporte e hidratação, né? E avaliar ali manejo de complicações. Então, se tiver CIVD, vai ser o manejo da CIVD, se tiver insuficiência renal aguda, vai ser o manejo da insuficiência renal aguda. Mas a partir do momento em que já teve, né, a hemólise aguda, é basicamente tratar as complicações e dar suporte. E muita reza também. E muita reza. Eu tava aqui pensando se eu ia falar Não, isso manda ou não. mal. Mas acho que sim, porque é muito grave. É. Bom, e agora entrando no bloco da falta de ar, da dispneia, tem uma mais comum, que é a taco e a trale. Vou começar pela trale, que é um pouco mais difícil, assim, de entender, principalmente a fisiopatologia não é tão simples, né? Sim. Ah, Vou puxar pro Marquinhos. ixi, não, vou tentar aqui. Não, mas assim, a trale eu gosto de decorar. Eu decorei a trale como uma SARA e eu decorei a taco como um edema agudo de pulmão. Assim, elas são muito parecidas, a fisiopatologia é o mesmo racional das duas. Então, só pra gente lembrar, né, para um paciente ter trale, existe uma teoria que a gente chama de teoria do duplo hit, que é o primeiro hit seria a mobilização do neutrófilo pro paciente, né, pro pulmão do paciente. Então, por exemplo, meu paciente está entubado por algum motivo, meu paciente está com uma pneumonia por algum motivo, meu paciente tem DPOC, enfim, meu paciente ele já tem algum grau de inflamação no pulmão dele, basalmente. E o segundo hit é que alguma coisa da bolsa vá lá e ativa esse neutrófilo, né? Geralmente, o que está ativando esse neutrófilo são anticorpos anti-HLA ou anticorpos anti-HNA, né? Então, isso é meio estranho, né? Pô, mas como que o doador vai ter um anticorpo que vai ativar o pobre do neutrófilo do paciente, né? Então, é só a gente lembrar que geralmente isso vai acontecer principalmente em plasmas de multíparas, né? Então, é uma lei do Brasil, né? Não sei se eu estou falando besteira ou não, que geralmente não se usa plasma, plaqueta de doadoras múltiplas, né, com mais de que 2 gestações, né, se eu não me engano. Então, é isso que acontece. Então, lembrem sempre disso, que geralmente o paciente, não é qualquer paciente que vai ter trale, tá? Então, geralmente ele sempre precisa ter essas 2 coisinhas para acontecer, via de regra, né. Quando você falou que você ia me falar como você memorizou, eu tava preparada já com o macete muito bizarro. Eu falei, que o Marco vai inventar agora? Mas até que foi. Foi boa. Foi bom. Não, mas é Não. interessante a gente pensar, né, porque, assim, se a gente for ver pela definição da trale, né, é muito parecido com a SARA, né, então a hipoxemia acontece em 6 horas, o paciente não pode ter nenhum sinal de sobrecarga volêmica, a PF tem que ser melhor do que 300, ele tem que ter um raio-x com infiltrado bilateral, então parece muito uma SARA mesmo, né. Tem que lembrar que pode ser na transfusão, né? Que acho que é uma coisa que às vezes a gente, quando a gente tá com o paciente ali, né? Às vezes a gente prescreveu a transfusão e se isso acontece algumas horas depois, às vezes a gente nem correlaciona mais. Quando é durante, é mais fácil das pessoas se conhecerem, mas elas esquecem desse gap do tempo, do período pós, né? Então, trale é até 6 horas, né? Se for um paciente que abre ali uma insuficiência respiratória aguda até 6 horas, a transfusão eu tenho que pensar e tem que comunicar o banco de sangue. Ou se ele piora muito, né? Às vezes o paciente já pode estar. Você não sabe quem é que vai fazer, né? Então, às vezes, ele pode estar ali tratando algum quadro respiratório, ele pode estar ali com algum suporte, mas se piorou muito agudamente, sem nenhuma explicação, e teve essa transfusão nas 6 horas anteriores, acho que vale a pena investigar, né? A gente não está dizendo que necessariamente é logo de cara, mas é isso. Você vai avaliar se teve uma pior ou um novo infiltrado, e às vezes a gente consegue rastrear, ver quem é o doador, rastrear os outros hemocomponentes. Por vezes, aí vai variar muito, a gente consegue pesquisar o anti-HLA, mas isso vai variar muito de serviço para serviço, é um exame caro e nem sempre tão disponível, né. E ver a evolução clínica, que ela também diz muito pra gente, né. A trale, ela é uma
é uma reação mais grave. Então, geralmente, esse paciente ele não vai ter uma melhora tão aguda, ele demora aí um tempo a se recuperar quando a gente tem uma evolução positiva, né. Às vezes fala que assim: "Ah, umas 72 horas, pelo menos", não é algo tão imediato. É. E assim, a conduta para o paciente é só suporte e a conduta para o receptor é não poder mais doar. É, se a gente tem uma Hemocomponente. suspeita forte ou Do doador, confirma desculpa. tralha, a gente afasta esse doador definitivamente de doar, né, porque a gente entende que o risco é muito grande e a gente assim que a gente tem a suspeita, a gente já descarta outros hemocomponentes em estoque, né. Então se foi com uma plaqueta, às vezes a gente ainda tem a hemácia, né, às vezes a gente tem o plasma, então a gente descarta esses outros hemocomponentes. Mas não tem muito como você prevenir tralha além do que já se é feito, né, que é esse bloqueio de pessoas que têm mais chances de ter um anticorpo anti-HLA. Mas a gente não tem como dosar isso, né, é muito inviável, que é justamente, é um exame muito caro, não tem uma correlação necessariamente, tem esse anti-HLA vai fazer tralha, e a tralha é muito rara. Então a gente tem esse bloqueio nas doações de plasma e plaqueta, e a gente tem esse índice de incidência baixo, né. Acho que é o que a gente consegue fazer de prevenção de tralha. Agora taco é isso que o Marco falou, né, taco é um problema geralmente do prescritor, né. Então é uma sobrecarga de volume, então é algo que talvez eu não tenha identificado direito os fatores de risco do paciente. É um paciente que claramente não maneja muito bem volume, cardiopata, ou tem uma insuficiência renal, ou é um idoso. E às vezes eu prescrevo múltiplos hemocomponentes de uma vez, né, então é um paciente que eu prescrevo 2 hemácias, 3 hemácias, ou que eu prescrevo hemácia, plaqueta e vários outros. Aí esse paciente vai ter uma sobrecarga de volume maior, né, e pode fazer taco, se ele não tolerar bem. Então taco já é uma reação mais evitável e prevenível, por isso que a gente fica batendo muito no pé, né, porque ela pode ser muito grave e dava pra gente evitar. Então acho que o que tem que ficar na cabeça quanto a taco é isso: procurar fatores de risco no paciente depois que ele faz essa dispneia, essa falta de ar após a transfusão. E aqui são 12 horas após a transfusão, tem essa diferença cronológica. Eu tenho que ver se parece que isso é sobrecarga de volume. Então é um paciente com fator de risco, esse paciente, se eu puder ter esse exame, vai ajudar. Ele já tem um BNP alterado, ele alterou o BNP? Esse infiltrado, né? Ele vai ser muito parecido, não vai ajudar, mas eu fiz diurético, ele melhorou? Nossa, essa resposta é muito importante. Durante a transfusão ele ficou hipertenso, né, isso também fala a favor de taco. Então você tenta juntar ali as informações para tentar diferenciar, né. A trale geralmente não vai responder nada diurético, não tem essas alterações de BNP, é um paciente que no geral, né, não tá pode ser que seja com múltiplos hemocomponentes, mas se eu não ver esse fator de risco já talvez fale um pouco menos a favor de taco, né, se esse paciente não tem nenhum fator de risco, não recebeu muitos hemocomponentes, será que com uma hemácia com uma hemácia bem indicada, era taco? Então você vai juntando as informações, não vai ter muito uma regra prática, mas você tem algumas pistinhas que podem te ajudar a diferenciar. E acho que a resposta ao diurético aqui é um teste terapêutico muito Não. bom, né. Se você acha que pode ser taco, fez diurético e melhorou, deve ser taco. Eu diria assim. E aí, de preferência, nunca prescrevam mais de um hemocomponente se não tiver real necessidade, né, eu sempre falo, às vezes precisa, mas tentar transfundir um hemocomponente por vez, né, então, no máximo uma hemácia e uma plaqueta, mas tipo 2 hemácias de uma vez, é melhor transfundir uma, reavaliar, às vezes deixa para o dia seguinte, se é um paciente que está internado, né. Fazer transfusão nesses pacientes com fator de risco, transfusões lentas, não precisa transfundir a hemácia em 2 horas, pode chegar a 4 horas, né, um paciente com que você já tem um pouco mais de medo, e se você acha que ele realmente maneja mal o volume ou até já fez taco antes, aí é melhor utilizar o diurético antes da transfusão, né, já faz uma furosemida e aí transfunde. Em alguns casos a gente até alicota, então a gente pega metade da bolsa e transfunde em 4 horas, então esse é um paciente que maneja muito mal o volume, aí eu divido a transfusão em Nesse caso, pedacinhos, seria o né. prescritor que iria indicar alicotado? Às Como vezes que o você prescritor indica, mas a gente geralmente questiona, a gente não costuma alicotar hemocomponente sem reclamar, e precisa ter uma justificativa válida. No geral, eu preciso achar que é um paciente de muito risco, né, ou ele já fez taco alguma vez.
Então, assim, quando eu digo muito risco, claramente ele tá lá, num edema pulmonar atual, ok, né? Uhum. Vou fazer bem pouquinho. Mas acho que a gente sempre pode também tentar transfundir uma bolsa normal em 4 horas e fazer um diurético pré. Ah, durante a transfusão já vi que ele não tá tolerando bem, a próxima a gente alicota, né? Que é isso, é um procedimento adicional na bolsa, você vai transfundir metade da quantidade, vai render menos, mas se tiver bem indicado, vale. É só que eu não acho que é o primeiro passo, entendeu? Acho que tem coisas antes que a gente pode fazer Pra otimizar essa transfusão para também. utilizar essa transfusão antes de alicotar, que alicotar parece que, assim, é específico para taco, né. Não, tem outras coisas. A gente consegue fazer dessa forma. Eu acho que de recados finais, eu acho que a gente passou as principais reações transfusionais imediatas, existem outras, tá, pessoal? Se vocês olham o guia de hemovigilância, existem outras muito mais raras, né, dor relacionada à transfusão, Hipotensão relacionada à transfusão. hipotensão relacionada à transfusão, dispneia relacionada à transfusão, são sintomas que a gente não conseguiu justificar de outra forma, no geral é isso, né, são também reações Sintomas benignas, líquidos isolados, né? sintomas isolados, geralmente são de evolução benigna, né, que tem relação ali com a transfusão e você não conseguiu pegar nenhuma dessas mais frequentes. Então mesmo a hipotensão relacionada à transfusão, ela melhora depois que você suspende a transfusão. Então, eu diria que essas não são tão importantes para vocês memorizarem, né. Elas não são muito frequentes. 2, elas vão ser sim diagnósticos de exclusão. Depois que você não achou nada do mais frequente e mais grave, se for um sintoma isolado, pode ser que caia nessas categorias. Mas acho que as principais, tanto em termos de frequência quanto em termos de gravidade, a gente passou aqui. E a conduta geral que eu queria que ficasse na mente de todo mundo é que é isso, cada serviço vai ter um protocolo, mas o mais seguro, né, é sempre você suspender a transfusão diante de qualquer sinal ou sintoma novo que surge ali durante. Comunicar ao banco de sangue é uma parte que frequentemente é esquecida. Eh, Ver a identificação entre a bolsa e o paciente. Colher culturas do paciente e da bolsa se for febre. Coletar a amostra pós-transfusional, o banco de sangue vai pedir se ele ficar sabendo quando é febre e a transfusão é de hemácia. E no caso das alergias, sim, se for leve, pode medicar e talvez continuar. Se for moderada grave, vai parar, medicar, e aí a gente vai discutir em conjunto como vão ser as próximas transfusões desse paciente, né? Perfeito. E qualquer dúvida, o banco de sangue está sempre ali para vocês discutirem também, é porque ele não é um recurso muito utilizado, mas se tiver dúvida de como prescrever, vale a pena perguntar. Essas indicações mais de procedimentos na bolsa, né, lavagem, que a gente falou ali, cotagem, vale a pena comunicar, até para eles entenderem o porquê que está sendo pedido, entender risco-benefício, né? Mas acho que era isso. Perfeito. Perfeito, então. Espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau, tchau e até a próxima.